O Palácio de Buckingham confirmou oficialmente uma grande mudança estrutural na Casa Real. A princesa Anne assumirá imediatamente todas as funções oficiais de Estado da Rainha Camila. Não se trata de um conflito de agenda temporário ou de um afastamento repentino por motivos de saúde. Foi a consequência direta de uma batalha silenciosa travada a portas fechadas. O próprio rei Charles assinou o decreto oficial, demonstrando a gravidade da situação. Naquela noite, o rei leu o comunicado final sozinho em seu gabinete particular. Colocou o pesado documento sobre a escrivaninha de Mogno sem dizer uma palavra. Seu longo silêncio foi muito mais revelador do que qualquer comunicado oficial do palácio à imprensa. Ele compreendia que aquela transferência específica não era uma simples alteração de agenda. Essas funções oficiais de Estado representam as principais responsabilidades desempenhadas em nome da coroa britânica. Estamos falando de importantes aparições cerimoniais e recepções diplomáticas cruciais. São os compromissos de grande visibilidade realizados diretamente ao lado do soberano reinante. Ao aprovar essa transferência definitiva, Charles não estava pedindo à sua irmã que preenchesse horários vagos em sua agenda. Ele estava entregando a Anne um papel fundamental que se tornara sinônimo de sua esposa. A decisão alteraria permanentemente a dinâmica diária dentro da família real. Camila recebeu a confirmação formal de um alto funcionário da corte momentos antes da divulgação. Ela não discutiu com o mensageiro nem elevou a voz em sinal de raiva. A rainha consorte simplesmente perguntou se Charles havia aprovado pessoalmente cada palavra. Quando o funcionário confirmou a aprovação pessoal do rei, sua expressão teria endurecido instantaneamente. Ela estava perdendo toda a sua agenda pública para a irmã do marido. Ela estava descobrindo que seu marido, com quem fora casada por décadas, havia autorizado sua remoção discreta. Ela lutara ao lado dele por anos para conquistar um mínimo de aceitação pública. Agora uma simples assinatura a despojava das obrigações visíveis que comprovavam seu verdadeiro lugar ali. A princesa Anne foi convocada sem a habitual cerimônia real para receber a notícia. Um alto funcionário lhe entregou uma pasta lacrada contendo sua nova agenda. A princesa real abriu a pasta e examinou o calendário oficial bastante alterado. Seu nome agora constava em diversas recepções de Estado, cerimônias memoriais e reuniões diplomáticas. O palácio justificou oficialmente essa transferência repentina como uma reestruturação emergencial de responsabilidades. Alegaram que o objetivo era evitar qualquer interrupção no serviço real diário. Mas a preparação discreta nos bastidores revelou uma verdade institucional muito mais fria. Essa decisão já vinha sendo gestada muito antes de Camila ser formalmente informada sobre ela. Uma frase específica na pasta continha uma ameaça muito séria e de longo prazo. O documento afirmava que a transferência permaneceria em vigor até que o soberano decidisse o contrário. Em outras palavras, somente o rei Charles detinha o poder de restaurar essas funções. Anne hesitou diante daquela frase impactante, percebendo a profunda gravidade de seu novo papel. Ela voltou sua atenção para o primeiro compromisso listado sob sua responsabilidade. Era uma grande recepção de Estado que Camila havia planejado cuidadosamente durante vários meses. A rainha consorte havia até mesmo escrito um discurso de boas-vindas detalhado para os diplomatas. Anne fechou a pasta lentamente, mas não sentiu absolutamente nenhuma sensação de vitória pessoal. Sentiu apenas a imensa pressão de ocupar o lugar delicado de outra mulher. Ela sabia que o longo casamento do irmão estava se deteriorando sob o peso de sua assinatura. Em outro canto do palácio, Camila viu a recepção que havia planejado com tanto cuidado desaparecer de sua agenda. O evento que deveria confirmar sua posição acabaria por apresentar Anna como o centro das atenções. Mas antes que Anna pudesse dar esse passo, o palácio precisava confrontar uma verdade dolorosa. Não se tratava de uma simples transferência administrativa. Era um choque de valores. Para o público, a princesa Anne e Camilla representavam mundos completamente diferentes. Uma era famosa por sua dedicação incansável ao dever e ao serviço sem uma única queixa. A outra era conhecida por permanecer ao lado do rei durante décadas de intensas controvérsias. Contudo, por trás dos sorrisos formais, um delicado equilíbrio mantinha a paz. Agora esse equilíbrio havia se rompido, e a transferência de responsabilidades representava confiança e proximidade.
Anne estudou a agenda revisada em sua escrivaninha particular e não sentiu nenhum triunfo. A princesa havia construído sua reputação lendária por meio de disciplina absoluta e pontualidade discreta. Ela era sempre a pessoa a quem o palácio recorria quando a instituição começava a vacilar. No entanto, essa nova tarefa carregava um peso extremamente complexo e perigoso para ela. Cada aparição bem-sucedida poderia ser interpretada como prova de que Camila era facilmente substituível. Camila abriu seus arquivos e retirou lentamente o discurso de boas-vindas que havia escrito à mão. Ela escrevera cada palavra daquele discurso pensando em Charles. Acreditava piamente que o evento confirmaria a aceitação que tanto se esforçara para conquistar junto ao público. Representar a coroa em cerimônias diplomáticas oficiais era o símbolo máximo de sua posição. Perder esse papel significaria ver sua aceitação passar para as mãos de outra mulher. Anne virou mais uma página e notou nomes que não esperava ver. Um assessor sênior entrou no escritório e fez um breve relato das operações. Ele a informou que vários funcionários da casa já haviam sido realocados naquele dia. Esses secretários particulares, planejadores e conselheiros gerenciam a agenda diária de uma figura da realeza. A transferência deles comprovava que o palácio não estava preparando uma simples substituição temporária. A instituição estava ativamente construindo um novo centro de autoridade real em torno de Anna. Camila descobriu as perdas mais profundas e invisíveis apenas alguns instantes depois. Seu acesso de segurança a documentos informativos diplomáticos selecionados foi discretamente suspenso naquela manhã. Isso a afastou completamente do material confidencial preparado para reuniões com representantes estrangeiros. Ela encarou o espaço vazio em sua mesa com o coração pesado. Ela compreendeu imediatamente a mensagem fria e institucional por trás da ausência das reuniões informativas. Charles não apenas havia retirado suas aparições públicas da agenda, como também a havia distanciado significativamente da máquina de poder privada. Anne sentiu a pressão aumentar ainda mais quando chegou uma mensagem de seu irmão. Charles solicitou uma reunião particular para discutir a transição das funções de Estado. Naquela manhã, o rei também havia convocado sua esposa separadamente a Clarence House. Ele esperava controlar os danos antes que o ressentimento se transformasse em um conflito familiar aberto. Mas Camila se recusou a comparecer à reunião ou a falar com ele. Ela afirmou que não entraria na sala até que ele explicasse suas ações. Sua recusa repentina obrigou o palácio a analisar o que havia desencadeado o ocorrido. A enorme crise não começou, na verdade, com o anúncio oficial do palácio. Ela teve início 3 semanas antes, durante uma cerimônia diplomática altamente formal em Londres. Por trás dos sorrisos polidos, uma simples alteração na lista de convidados transformou uma tensão silenciosa em desconfiança. Uma objeção privada e uma decisão tomada sem a aprovação de Charles foram a gota d'água. Anne testemunhou o exato momento em que tudo mudou para a família real. Ela notou a alteração na lista de assentos minutos antes do início da cerimônia da Commonwealth. A princesa real foi colocada atrás de 2 representantes de hierarquia significativamente inferior. Ela foi completamente removida de sua posição ao lado do irmão durante a apresentação. A ordem oficial de precedência define a posição de cada membro da realeza durante os eventos. Alterar essa ordem nunca é um detalhe insignificante para as pessoas envolvidas. Isso afeta diretamente o status e autoridade e a mensagem transmitida aos diplomatas estrangeiros presentes. Anne dobrou o cartão alterado uma vez e aproximou-se discretamente de Camila após a cerimônia. Perguntou à rainha consorte se a mudança repentina havia sido deliberada. Manteve a voz baixa mesmo com o forte insulto já presente entre elas. Camila não negou seu envolvimento pessoal na alteração dos lugares. Ela respondeu que a monarquia deve sempre refletir em primeiro lugar a família real. Essa frase específica deixou o significado subjacente dolorosamente claro para a princesa real. Anna estava sendo deixada de lado porque sua proximidade com Carlos era considerada uma ameaça. Camila manteve sua posição, mas sua decisão acarretava mais riscos institucionais do que o esperado. O acordo original havia colocado Anna ao lado do rei por um motivo. Naquele dia, ela liderava a apresentação de uma importante nova iniciativa da Commonwealth. Mudá-la de lugar enfraqueceu o evento e sugeriu que a rivalidade pessoal era mais importante.
Mesmo assim, Anne se recusou a reagir publicamente ou demonstrar qualquer emoção diante dos convidados. Ela retornou ao seu lugar designado e cumpriu cada tarefa com perfeição. Ela preservou a dignidade da cerimônia, enquanto silenciosamente engolia a humilhação. Charles só soube toda a verdade depois que o último convidado partiu. Um alto funcionário da corte colocou o plano original ao lado da disposição dos assentos alterada. Ele explicou que o gabinete de Camila havia usado a autoridade do rei sem o seu consentimento formal. O rei olhou fixamente para os dois documentos e compreendeu a profunda traição à sua confiança. Seu nome fora usado para resolver uma disputa privada sobre a posição na realeza. O cortesão então apresentou um e-mail documentado enviado anteriormente ao escritório de Camila. Nele era claro que a equipe dela era alertada de que a disposição oficial dos assentos não deveria ser alterada. Ela havia recebido a instrução, compreendido a regra, e mesmo assim a ignorou. Quando Charles perguntou posteriormente a Anne por que ela permanecera em silêncio, ela respondeu com estoicismo: jamais envergonharia a coroa em público. No entanto, ela deixou claro que não permitiria que isso acontecesse novamente. Essa resposta firme ficou na cabeça de Charles enquanto ele buscava uma solução. Ele acabou reunindo Anne e Camila na mesma sala para conversarem. Não havia fotógrafos nem secretários anotando nada durante essa reunião tensa. Charles entrou primeiro, Anne o seguiu e Camila chegou por último. Quando a pesada porta se fechou, a discussão deixou de ser sobre os lugares. Transformou-se num sério acerto de contas sobre autoridade, humilhação e controle institucional. Charles havia escolhido uma sala de estar reservada, porque a crise era constitucional. Sobre a mesa estavam o plano original da cerimônia e o e-mail de aviso ignorado. Camila falou primeiro, insistindo que agira para proteger a dignidade da família. Ela argumentou que as pessoas mais próximas de Charles deveriam ficar no centro. Acusou Anne de tratar cada pequeno ajuste como uma ferida pessoal. Disse que o palácio não podia continuar se curvando ao orgulho de uma única mulher. Sua voz permaneceu controlada, mas a intensa raiva subjacente era bem visível. Anne respondeu sem elevar a voz ou demonstrar qualquer raiva. A princesa disse que a ofensa nunca teve a ver com a sua posição. Tratava-se da autoridade soberana do rei ter sido usada sem permissão. Charles havia aprovado um acordo específico, mas outro foi imposto em seu nome. Ela olhou diretamente para Camila e deixou a grave acusação clara para todos. A insegurança pessoal foi colocada acima do dever público, e ambas sabiam disso. Charles fez a única pergunta que nenhuma das duas mulheres conseguiu evitar naquela noite. Camila sabia que a nova ordem dos assentos já havia sido oficialmente rejeitada. Um silêncio pesado e constrangedor se seguiu à sua pergunta na sala reservada. Então ela admitiu que tinha visto o aviso dos funcionários do palácio. Ela acreditava que seu marido apoiaria sua decisão assim que tudo terminasse. A confissão silenciosa teve um impacto muito maior do que uma negação categórica. Ela não havia interpretado mal as instruções. Simplesmente optou por ignorá-las. Charles tirou os óculos e os colocou lentamente ao lado dos papéis sobre a mesa. Revelou que uma transferência emergencial das funções de Estado já havia sido elaborada. A expressão de Camila mudou instantaneamente ao perceber as enormes consequências. Este encontro não foi um aviso, nem uma tentativa de reconciliação familiar. A decisão já havia ultrapassado as palavras e se transformado em documentos legais concretos. Camila levantou-se da cadeira e encarou o marido pela última vez. Disse a Charles que assinar o decreto enfraqueceria sua posição. Revelaria quem realmente controlava o palácio nos bastidores. Suas últimas palavras levantaram uma questão muito mais perigosa para o soberano. Charles estava agindo sozinho ou um círculo secreto o havia pressionado a escolher Ana. O poder real raramente se manifesta por meio de uma única ordem dramática em público. Ele se manifesta por meio de diários de linguagem jurídica e o acordo tácito dos funcionários do palácio. A engrenagem por trás da transferência de funções vinha funcionando há dias. O nome de Ana surgia repetidamente como a única resposta confiável. Charles ouvia enquanto seu gabinete particular avaliava o enorme potencial de danos à imagem pública. Os conselheiros do rei analisavam os patrocínios, as visitas ao exterior e as cerimônias militares programadas. Uma investidura é uma cerimônia formal na qual o soberano concede honrarias ao público.
O cancelamento desses eventos causaria grande constrangimento à monarquia. Substituir Camila gradualmente ao longo de vários meses simplesmente não era uma opção. O palácio precisava de alguém que pudesse assumir o cargo sem qualquer hesitação pública. A princesa Anne oferecia essa certeza absoluta aos conselheiros da coroa. Ela compreendia os limites constitucionais e evitava as controvérsias pessoais da família. Sua disciplina a tornava a escolha mais sólida, mas também representava um perigo diferente. Quanto mais confiável ela parecia, mais a remoção de Camila parecia deliberada. William recebeu o relatório em particular e escolheu suas palavras com muito cuidado. Disse ao pai que Anne poderia facilmente estabilizar a instituição abalada. Em seguida, proferiu o aviso que Charles vinha tentando evitar a todo custo. A decisão poderia salvar as aparências, mas prejudicaria seu casamento. O futuro rei compreendia que a estabilidade da realeza muitas vezes exigia sacrifícios pessoais. Contudo, também sabia que algumas feridas não cicatrizavam após o anúncio. Carlos admitiu que seus conselheiros não esperavam ouvir dele. Sentia que havia falhado profundamente com ambas as mulheres importantes. Falhou com Camila ao permitir que seu medo e insegurança crescessem sem controle. Ele falhou com Ana ao pedir que ela suportasse humilhações familiares em silêncio. O rei agora enfrentava a cruel consequência de seu longo silêncio. Proteger um relacionamento próximo enfraqueceu todos os laços da casa. Os conselheiros então apresentaram queixas documentadas de diversas delegações diplomáticas estrangeiras. Seus relatos escritos descreviam mudanças de última hora e instruções confusas do gabinete de Camila. A disputa pelos lugares marcados não foi uma discussão familiar isolada. Ela apenas expôs um padrão operacional que eles não podiam mais ignorar. Anne concordou em servir, mas somente após fazer uma exigência rigorosa. Nenhuma declaração oficial poderia sugerir que ela havia buscado ativamente o novo cargo. Ela aceitaria a responsabilidade, mas não aceitaria a vitória. Antes do amanhecer, a lista revisada da família real foi distribuída aos membros mais importantes da Casa Real. Um dos destinatários imediatamente enviou o documento à equipe particular de Camila. Ao nascer do sol, a decisão já não se restringia à sala de reuniões. Camila começou a desmantelar a vida pública que havia construído ao longo de décadas. O sinal mais brutal da perda de poder foi sua agenda vazia. Compromissos que levavam seu nome há meses desapareceram um a um. Foram sistematicamente substituídos pelo nome da princesa Anne na agenda. Discursos foram reatribuídos, briefings removidos e funcionários conhecidos imediatamente redirecionados. Pela primeira vez, Camila viu a monarquia seguir em frente sem precisar de sua presença. Ela permaneceu sentada em seu escritório em silêncio enquanto os arquivos desapareciam. Ela observou sua secretária particular levar embora os pesados dossiês. Esses arquivos oficiais continham agendas e notas de contexto para os compromissos reais. Sem eles, ela não tinha mais as informações necessárias para representar a coroa. Essa perda tornou a transferência real de uma forma muito física. Camila passou o dedo sobre os compromissos riscados em sua agenda. Uma visita ao hospital, um almoço diplomático e uma homenagem militar haviam desaparecido. Cada evento fora importante porque a conectava ao papel público que tanto valorizava. Ela suportara décadas de desconfiança para chegar ao centro do poder. Agora uma manhã tranquila lhe despojara das provas de suas lutas. Perguntou à sua secretária se ainda havia alguma responsabilidade oficial sob seu controle. A secretária hesitou, antes de explicar que restava apenas o contato privado com instituições de caridade. Isso significava que ela podia apoiar causas pessoalmente, mas não representar a coroa. Essa nítida distinção feriu profundamente o que lhe restava de propósito. Ela ainda podia se importar, mas não tinha autoridade oficial para respaldá-la. A divisão rapidamente se aprofundou dentro de sua própria equipe doméstica. E um assessor de longa data recusou-se a ser transferido para a equipe de Anne e pediu demissão. Ele afirmou que a lealdade pessoal não podia ser transferida como um diário. Outro assessor aceitou o novo cargo sem qualquer protesto ou hesitação. Camila ouviu ambas as decisões e compreendeu o que elas revelavam sobre sua posição. Até mesmo as pessoas ao seu redor estavam priorizando a sobrevivência da instituição. Charles enviou um bilhete manuscrito pedindo-lhe que o encontrasse em particular. O rei não enviou uma convocação formal por meio de sua equipe.
Ele mesmo escreveu o pedido na esperança de que um toque pessoal funcionasse. Camila leu o breve bilhete uma vez e o deixou completamente sem resposta. Seu silêncio era o único controle que sentia ainda ter. Ana soube que o bilhete permanecia intocado na mesa de Camila. A princesa compreendeu que cumprir essas obrigações em silêncio era um castigo. Recusou-se a deixar que a transição institucional se transformasse numa disputa silenciosa. Antes de assumir o lugar de Camila, Ana atravessou o palácio sozinha para falar. Não pediu aos seus assessores que anunciassem a sua chegada repentina. Nenhum registro oficial preservou os detalhes do que se seguiu entre elas. Ela entrou sem a pasta oficial, nem sua autoridade real. Camila a esperava ao lado de um diário fechado, preparada para uma acusação amarga. Em vez disso, Anne ofereceu algo muito mais difícil de encarar naquela manhã. Ela ofereceu a verdade nua e crua, sem a proteção dos títulos reais. Anne havia solicitado a reunião antes de assumir a importante recepção de Estado. A princesa acreditava que não poderiam avançar enquanto estivessem presas ao silêncio. Camila concordou apenas após confirmar que o rei não compareceria. Sem a presença de Charles, não haveria nenhuma proteção institucional entre elas. Desta vez, nenhuma das duas poderia se esconder atrás de procedimentos ou protocolos oficiais. Ana falou primeiro, afirmando que nunca desejou as novas atribuições. Ela não via a transição repentina como uma vitória pessoal. Cada compromisso que aceitasse carregaria o peso da perda de Camila. Contudo, ela não podia recusar quando a estabilidade da coroa estava abalada. Cadeiras vazias e visitas canceladas prejudicariam toda a instituição real. Camila ouviu atentamente e então admitiu que se recusara a dizer ao rei. Confessou que a alteração na ordem dos assentos era fruto de uma profunda insegurança. O respeito que Anne inspirava no palácio parecia natural para a rainha consorte. Seu próprio lugar ao lado do rei fora construído sobre anos de resistência. Cada vez que Anne se aproximava de Charles, Camila temia a comparação. Uma das mulheres parecia inspirar confiança natural, enquanto a outra ainda se sentia vulnerável. Ana não suavizou a verdade, mas revelou algo inesperado. Ela já havia pedido a Carlos que revisasse a transferência em 3 meses. Uma revisão formal significava que o rei reconsideraria o calendário. Ela não tinha nenhum desejo de transformar um compromisso temporário em um exílio permanente. Camila abriu a pasta de recepção e retirou as páginas inacabadas do discurso. Entregou-as a Anne e pediu que ficasse com a homenagem. O parágrafo inicial honrava Charles e não suas posições. O gesto não restaurou a confiança, mas quebrou o silêncio. Anne aceitou as páginas e Camila deixou de vê-la como inimiga. Quando Ana saiu da sala, Camila pegou o bilhete do rei. Leu sua caligrafia novamente e caminhou em direção aos aposentos privados dele. A conversa não restaurou sua autoridade, mas mudou a recepção. O mundo inteiro estava prestes a testemunhar aquela diferença sutil e poderosa. Quando Ana chegou à transição, já era um espetáculo nacional. Cada gesto físico era minuciosamente analisado pela imprensa que aguardava. No entanto, a imagem que definiu a cena não foi a de Anne sob as bandeiras reais. Foi uma fotografia tirada segundos antes das pesadas portas se abrirem. A princesa segurava o discurso manuscrito de Camila em sua mão enluvada. Seu polegar repousava sobre uma linha que nenhuma das duas mulheres optou por apagar. As emissoras interromperam sua programação normal de televisão quando a recepção de Estado começou. Explicaram que Anne havia assumido uma agenda completa e definitiva. Uma recepção de Estado é uma reunião formal, onde membros da família real recebem diplomatas. O evento era importante porque qualquer sinal de confusão sugeria uma monarquia enfraquecida. Anne fez uma breve pausa antes de entrar na sala lotada. Ela sabia que seu sucesso carregava consigo uma crueldade silenciosa. Se demonstrasse total confiança, a repentina destituição de Camila pareceria justificada. Se hesitasse, a decisão do irmão pareceria incrivelmente imprudente. Os funcionários do palácio falavam repetidamente sobre continuidade aos repórteres da realeza que aguardavam. Contudo, Anne entendia que cada palavra seria comparada à de Camila. Camila assistiu à transmissão ao vivo pela televisão ao lado de Charles em silêncio. Ela ouviu Anne começar a homenagem escrita para o rei. A tristeza a invadiu misturada a um relutante sentimento de orgulho. Suas próprias palavras ainda serviam à coroa que ela amava. Charles permaneceu em silêncio, mas observava sua esposa atentamente.
Ele percebeu que aquele momento emocionante a magoou profundamente. Percebeu também que Anne se recusara a apagá-la completamente. A fotografia espalhou-se pelas redes sociais, antes mesmo do fim da recepção. Um jornal de circulação nacional estampou a imagem na primeira página imediatamente com uma manchete sobre o dever que passou, mas as palavras que permanecem. A simple image mudou rapidamente o humor do público em Londres. Anne não parecia mais estar celebrando uma vitória familiar pessoal. Ela parecia estar carregando uma grande responsabilidade enquanto preservava a dignidade de outra pessoa. Do lado de fora do palácio, uma multidão se reuniu sob a varanda real. Uma mulher ergueu uma placa escrita à mão com os dizeres: Serviço sem vingança. As câmeras de televisão que acompanhavam a cena rapidamente se voltaram para a reação da multidão. O público havia encontrado seu símbolo na serena contenção de Anne. Não se tratava da queda de Camilla, mas sim de sua dignidade. Charles recebeu uma mensagem final após a bem-sucedida recepção de estado. Camilla finalmente estava pronta para encontrá-lo e discutir o futuro do casal. O rei compreendeu que a conversa seguinte era crucial. O público já havia emitido seu veredito sobre o desempenho impecável de Anne. Mas somente Charles e Camilla poderiam decidir o que restaria do casamento. O significado final da crise foi decidido longe das câmeras. Eles se sentaram um de frente para o outro sem nenhum conselheiro por perto. As funções oficiais de Estado não lhe seriam devolvidas. Anne continuaria a exercê-las em nome da coroa. Mas a conversa transformou a decisão num limite firme e necessário. Um limite que salvou a monarquia e ao mesmo tempo impôs responsabilidade. Carlos falou sem se esconder atrás da linguagem formal habitual do palácio. Ele confirmou que Anne manteria as funções indefinidamente, pois a coerência e a confiança deviam vir em primeiro lugar. Devolver essas responsabilidades rapidamente enfraqueceria as autoridades de seu cargo. Isso sugeriria que as regras reais poderiam ser ignoradas sem consequências. Camilla ouviu em silêncio até que o marido terminasse de explicar a situação. A rainha, consorte, permaneceria ao lado do marido em privado. Participaria de um número limitado de eventos familiares privados, mas não de programas oficiais. Ela admitiu que perder a agenda era como perder sua aceitação. Anos de críticas públicas pareceram ter valido a pena suportar por aquele lugar. Agora aquele símbolo de sua luta havia desaparecido para sempre. Charles não descartou a dor dela como uma simples queixa. Ele reconheceu que a perda da sua rotina era muito real. No entanto, recusou-se a revogar a ordem assinada naquele dia. Admitiu a sua própria falha em permitir que a rivalidade entre irmãos se intensificasse. O seu longo silêncio permitiu que a insegurança se aprofundasse até quebrar a confiança. Naquela mesma noite, Anne recebeu uma mensagem manuscrita de Camilla. A mensagem continha apenas 2 frases curtas e diretas. Camilla pedia que ela protegesse as causas beneficentes que havia deixado. Prometia que não interferiria mais na programação. A mensagem não exigia reconhecimento público nem controle futuro. Foi o primeiro sinal de que a aceitação substituiu a resistência ativa. Anne preservou essas importantes causas beneficentes em meio à sua nova e agitada agenda. Ela se recusou a apagar o trabalho simplesmente porque a autoridade havia mudado de mãos. Sua decisão provou que a responsabilidade não exigia humilhar seu antecessor. O dever podia permanecer incrivelmente firme sem se tornar cruel com os envolvidos. A transferência tornou-se a declaração mais clara da nova monarquia de Charles. O afeto podia moldar suas vidas privadas, mas a confiança precisava ser conquistada. A autoridade oficial jamais deveria ser emprestada ou manipulada sem consentimento explícito. Quando Anne se apresentou e Camilla se afastou, a coroa sobreviveu. Eles aceitaram que o dever guiado pela responsabilidade ainda pode proteger a monarquia.